Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não devo beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei escondido. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava lhe deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê? Mas se eu falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos
empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusações apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu:
Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quem puder, quiser ajoelhar ou inclinar-se nesse instante.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu o sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, Iluminai. Podemos sentar um pouquinho, filhos queridos. Amados, chegamos à sexta-feira da Paixão do Senhor. Vamos recordar que nós vivemos, ultimamente, todo o mistério da Quaresma do Senhor Jesus. Passamos com Jesus esses 40 dias de Jesus no deserto. Muitos de nós fizemos os nossos propósitos para a nossa Quaresma e vivemos bem. No último domingo, nós estávamos aqui na procissão de Domingo de Ramos. Entramos com Jesus em Jerusalém, com os ramos nas nossas mãos. Eu dizia que a celebração de Domingo de Ramos é Domingo de Ramos e Paixão do Senhor, porque lá, no Domingo de Ramos, domingo passado, nós proclamamos também este Evangelho da Paixão. Lá, na tradução do evangelista Lucas, hoje aqui, na tradução do evangelista João. Eles têm umas coisinhas diferentes, mas é o mesmo relato. Depois nós entramos com Jesus em Jerusalém e fomos acompanhando os passos de Jesus. Estivemos com Jesus segunda-feira e visitamos com Jesus a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Voltamos para a igreja na terça-feira para estarmos com Judas, que vendeu Jesus, com Pedro, que negou Jesus 3 vezes. E aí colocamos o nosso arrependimento aos pés do Senhor para recebermos a sua misericórdia e vivermos a nossa terça-feira penitencial. Voltamos na quarta-feira, e na quarta-feira nós caminhamos com Maria, Nossa Senhora das Dores, entregamos nossas dores aos pés de Nossa Senhora, e ali nós percebemos quão grandes são essas palavras que hoje Jesus diz aos pés
pregado à cruz aos pés, tendo Maria aos pés e João aos pés. Quando Jesus diz: filho, esta é tua mãe, quando diz para Maria: este é teu filho. E aí na quarta-feira a gente pôde experimentar essa graça, quando nós vivemos as dores de Maria e nós percebemos quanto Maria é nossa mãe e vive conosco as nossas dores. E aí começamos ontem o nosso tríduo pascal, com a celebração da instituição da Eucaristia, da instituição do sacerdócio e do lançamento do mandamento novo do amor mútuo, do amor recíproco, a missa do lava-pés e da Santa Ceia. E a missa que começou ontem, nós celebramos, depois rezamos toda aquela magnífica celebração do ofício das trevas, e depois passamos com Jesus em vigília no Horto das Oliveiras, Jesus chorando sangue, os discípulos adormecem, e aí vem Judas com os guardas e prendem Jesus. No silêncio daquela noite, nós voltamos para as nossas casas. Hoje pela manhã estivemos aqui na Via Sacra, passamos pelas ruas e fomos lembrando cada estação da Via Crucis de Cristo, até a 14ª, lá fora. E voltamos no silêncio para nossa casa, na esperança da ressurreição. E agora estamos aqui. E aquela missa que começou ontem à noite, continuou hoje, no silêncio da dor da paixão do Cristo. Por isso começa sem música, estamos tristes. Chegamos aqui vindo da nossa sexta-feira de penitência. Chegamos aqui vindo da nossa sexta-feira de jejum, da nossa sexta-feira de abstinência. Sem música nenhuma, sem nenhuma expressão de alegria, a missa de ontem continua. O padre entra pelo corredor central no silêncio e se debruça diante do altar. Não há expressão de alegria. Não há flores, como normalmente temos. O altar que representa Cristo, que a cada missa o padre vem e beija no comecinho da missa. O altar que está sempre ornado com uma bela toalha, com belas velas e castiçais e com crucifixo, está nu, desnudo, para transmitir a dor desse momento de paixão, porque o altar é local de sacrifício, mas é também o Cristo que se oferta, e o Cristo está machucado, está morto, mesmo o ambão da palavra está desnudado, porque é também a palavra que é o verdadeiro Cristo. Nós celebramos agora, na continuação da missa de ontem, o rito da palavra, a liturgia da palavra, tudo isso que vivemos aqui. Depois teremos o beijo da cruz, teremos a comunhão, e a comunhão que nós vamos receber hoje, a Eucaristia, não é consagrada hoje. Hoje é o único dia do ano que não existe missa em lugar nenhum. Vamos comungar da Eucaristia de ontem. Veja, o sacrário, que é o tabernáculo onde fica Jesus, está vazio. O Senhor não está no sacrário, está no sepulcro. A grande graça dessa celebração, filhos, é nós conseguimos perceber o quão verdadeiro é isso, o quanto não se trata de encenação, mas é palavra com 2000 anos, é uma fé verdadeira. A gente proclamou a primeira leitura, é uma profecia de Isaías, é o 4º cântico do servo sofredor do profeta Isaías, é o final, Isaías dizendo que Jesus foi macerado por nossas culpas, e são muitos séculos antes de Jesus, mas Deus revela ao profeta. O profeta pergunta, quem de nós daria crédito a esse homem, desfigurado, já sem forças, um homem desprezado como o último dos mortais,
um homem coberto de dores, um homem cheio de sofrimentos, um homem que quem passava por ele tapava o rosto de tão desprezível, nós não fazíamos caso dele. Isso, filhos, é o Cristo sofredor. Esse Cristo sofredor é desprezado, como muitos de nós somos. Esse Cristo sofredor, ele está cheio de sofrimentos, é coberto de dores, como nós, na nossa fraqueza e na nossa carne humana. Passando por ele, a gente tapava o rosto, porque ele era tão desprezível que não tínhamos coragem de olhar. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades, ele sofria ele mesmo as nossas dores, e nós pensávamos que ele fosse chagado por causa das suas culpas. Veja, filhos, o Cristo servo sofredor é chagado pelas dores, passa pelo sofrimento, ele tem agonia, ele chora, ele tem angústia com o seu futuro, ele tem angústia com o seu presente. O Cristo sofre a dor física, o Cristo sofre angústia. Nessa madrugada ele chora lágrima de sangue. Tudo isso para se igualar a nós na nossa humanidade, para que a gente nunca mais tenha coragem de dizer no nosso sofrimento: onde está Cristo? Onde está Deus agora? Deus não me abandonou. Para que a gente entenda que todo o sofrimento de Cristo, ele recebeu sobre os ombros a nossa cruz. Pensávamos que ele estava recebendo uma cruz por causa dos seus pecados, mas a verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades. Ele foi ferido por causa do nosso pecado, ele foi esmagado por causa do nosso crime. A punição que era imposta a nós recaiu sobre ele. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, diz Isaías, mas agora nós seguimos esse caminho que é Cristo, porque ele assume as dores que são nossas, a cruz que é nossa, e ele vem, filhos, para no dia de hoje, quando ele assume os pecados que são nossos, os sofrimentos que são nossos, nos mostrar que no nosso sofrimento ele caminha com a gente. Ele, carregando a sua cruz, recebe a ajuda de um Simão de Cirene, para dizer para a gente que a nossa cruz nós não carregamos sozinhos. E aí Jesus vai dizer: eu sei da tua cruz, eu sei do teu sofrimento. Jesus vai dizer: eu sei o que é sentir angústia diante da morte. Você já sentiu, filho amado, angústia diante da morte? Você já sentiu angústia diante de um diagnóstico? Jesus, diante da proximidade da sua morte, foi rezar. E a angústia foi tamanha que ele chorou sangue. É para dizer para você que quando você estiver diante dessa angústia, Cristo já passou por isso antes. Para dizer que ele, quando estava nessa angústia, foi rezar ao Pai no Monte das Oliveiras e dizer para você: na tua angústia recorra a mim. Eu vou saber o que fazer contigo, porque eu passei por essa angústia. Eu tive a experiência de sofrer isso que você sofre. Então recorra a mim. É isso que Jesus diz para a gente hoje. Quando Jesus sofre a maceração da dor, quando ele assume o sofrimento que não era cabido a ele, ele está dizendo: você está se achando injustiçado? Você está se achando maltratado, desprezado? Recorra a mim. Eu já passei por isso. Eu já fui injustiçado.
Eu já fui torturado, macerado, sem motivo para isso acontecer. Jesus assume sobre os ombros dele um pecado que não é dele. Ele é maltratado, ele se submete à dor e não abre a sua boca. Não murmura, não reclama. Mas como um cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia. Não é que ele não sentiu angústia, olha, a palavra diz, ele foi atormentado pela angústia. A angústia o atormentou, foi atormentado pela angústia e foi condenado injustamente. Ninguém se preocupava com ele, com a história dele, com a sua origem. Foi eliminado do mundo dos vivos por causa do pecado do povo. Foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal algum, nem se encontrou falsidade nele. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura, fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens. Por isso, compartilharei com as multidões. Ele repartirá essa riqueza com tantos, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor, mas na verdade ele resgatava o pecado de todos e intercedia em favor de todos os pecadores. Por causa da entrega de Jesus, todos nós recebemos a ressurreição. A missa que começou ontem, que continua agora, não termina hoje. Daqui a pouco, ao final da missa, nós teremos o beijo da cruz. O beijo da cruz. Nós vamos beijar a cruz, os que quiserem. É um sinal da igreja, que por 2000 anos repete esse gesto. Nós não estamos afastando de nós a cruz, e não estamos recebendo a cruz como um fardo, nós estamos abraçando como Jesus, beijando a cruz. Ao beijar a cruz de Jesus, nós vamos dizer, o meu sofrimento eu abraço, a minha cruz eu abraço, assim como Cristo abraçou a sua. A cruz que nós vamos beijar é um sinal de que nós não queremos murmurar contra Deus por causa das nossas dores e sofrimentos, mas queremos abraçá-la, sermos fortalecidos, queremos dizer, como Cristo disse no relato da paixão e como nós cantamos no Salmo. Os salmos são orações, na Sagrada Escritura, 150 salmos, que vão acompanhando a caminhada do povo de Deus, que são falas que fortalecem a nossa espiritualidade. E no Salmo a gente canta dizendo, ó Pai, em tuas mãos entrego o meu. E aí, filhos amados, a celebração de hoje quer que nós tenhamos essa coragem. O Cristo do alto da cruz diz, e no domingo da paixão, domingo passado, a gente refletia quando Cristo entrega o seu Espírito, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, por causa do relato de Lucas, que diz que o véu do templo se rasgou, o Espírito está agora liberado para todos. Quando Cristo no alto da cruz diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, naquele mesmo momento, no momento em que o Cordeiro de Deus está sendo entregue na cruz, no templo também estão sendo imolados os cordeiros do sacrifício, é Páscoa, né? Então, o Cordeiro de Cristo está sendo imolado no momento em que ainda eram imolados os cordeiros pascais, as ovelhas, mas agora não precisa mais oferecer ovelha, porque o Cristo é o Cordeiro que dá a vida por nós, e naquele momento o véu do templo se rasga, porque Cristo entrega o Espírito. Quando Ele entrega o Espírito, descendo à mansão dos mortos, Ele faz o resgate de todos os que estão mortos, Ele faz o resgate de todos os que eram aprisionados pelo salário do pecado. O salário do pecado é a morte, mas agora o Senhor assumiu sobre os ombros dele o salário do pecado. Ele assumiu um pecado que ele não tinha, para que
ao assumir isso, Ele saldasse a nossa dívida, desce a mansão dos mortos, e aí ressuscita. Ao entregar o Espírito, Ele está dizendo: todos aqueles que forem batizados receberão o meu Espírito, e esse Espírito dará para você ressurreição e vida eterna. Hoje, no relato de João, ao dizer entrego o meu Espírito, com o Salmos 30, a gente confirma isso, para que nós aprendamos com Jesus a dizer isso que cantamos no Salmo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Teu espírito está alegre, entrega nas mãos de Jesus. Teu espírito está sofrendo com angústia, entrega nas mãos de Jesus. Não fica tentando sofrer sozinho. Se o próprio Cristo te ensinou que Simão de Cirene o ajudou a carregar a cruz, também você precisa de ajuda para carregar a tua cruz. Ajuda dos irmãos e ajuda do Cristo. Ele passa pelo sacrifício para dizer para você: eu sei o que você sente, eu sei pelo que você está passando, eu posso te ajudar, me chama que eu te ajudo. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos entrego o meu espírito, porque vós sois o Deus fiel. Olha que graça, põe em vós minha esperança. Tua esperança está onde, filho? A esperança em Deus não decepciona. A vós, porém, meu Senhor, em vós, porém, meu Senhor, eu confio. Afirmo que só vós sois o meu Deus. Entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo opressor. Quando a gente consegue dar esse passo, entrego em tuas mãos o meu destino, não importa qual seja o caminho, eu sei que eu estou amparado. Quando o Senhor diz: entrego em tuas mãos o meu espírito, Ele sabe que Ele está naquele momento de dor, mas Ele se ampara no Deus Todo-Poderoso. Quando eu entrego o meu espírito nas mãos de Deus, eu vou caminhar na graça e na presença de Deus, mesmo que eu ande por vales tenebrosos, pela dor, pela angústia, mas caminha comigo um Deus que já passou por essa dor e que sabe o que eu sinto. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, salvai-me pela vossa compaixão, fortalecei os corações, tende coragem, tende coragem, tende coragem. O Senhor passa por tudo isso para nos dizer: tende coragem, tende coragem, tende coragem. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.